Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 4 de abril de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Um abraço para o Jorge Oliveira, José Hermes e Célio Luciano. Amigo leitor, acabei de assistir a um vídeo do cidadão RC com o título Um Deus Irracional, publicado no dia 1º de abril do corrente ano. Veja um trecho do citado vídeo. A doutrina religiosa faz com que a pessoa perca a sua capacidade de criticidade a respeito do assunto, a respeito das crenças mitológicas. A pessoa se sente incapaz de criticar aquilo que ela tem como divino, como sagrado. RC diz: a doutrina religiosa faz com que a pessoa perca a sua capacidade de criticidade a respeito do assunto, a respeito das crenças mitológicas. A pessoa se sente incapaz de criticar aquilo que ela tem como divino, como sagrado. O RC faz uma afirmação incontestável. Quando o homem entra no mundo do sagrado, entre aspas, perde sua racionalidade, torna-se incapaz de criticar o que o sagrado injeta em seu cérebro. Vamos a um exemplo bem simples. Pouco importa a mim, leitor, se você é cristão ou ateu. O importante, leitor, é que você me responda a pergunta formulada abaixo. Você é a favor de invasões de terras por quem não possui a propriedade dessas terras? Por favor, leitor, responda à pergunta formulada acima. Você entendeu a pergunta? Entendeu ou não? Para que você entenda, colocá-lo-ei num caso hipotético, apenas uma hipótese. Você, leitor, com muito sacrifício, compra um sítio e vai morar lá com sua esposa e os 2 filhos. No lugar, uma casinha com alpendre e 3 quartos. Você compra 20 galinhas, 7 porcos e 5 vacas. A felicidade de sua família é grande. Um ano depois, essa felicidade chegará ao fim. Numa infeliz tarde, você está dormindo numa rede, logo após o almoço, quando aparecem em seu sítio 90 homens, todos fortemente armados com espada. Eles dizem a você que estão ali amando do Deus deles, porque o sítio é propriedade desse Deus. Esse Deus é que deu a ordem para que aqueles homens invadissem seu sítio, apoderando-se dos bens e matando você e sua família. Entendeu agora, leitor? A pergunta feita acima. Você, leitor, com certeza dirá a mim que isso é um absurdo, uma maldade sem precedentes, não é mesmo? Onde já se viu invadir terras alheias, roubando bens e matando os reais proprietários? É muita maldade, não é mesmo, leitor? Se você, leitor, concorda comigo, então, criatura,
Por que você ainda insiste em elogiar os personagens bíblicos? A quem são atribuídos esses atos de selvageria? Apenas atribuídos, claro. Nos relatos lendários da Bíblia, essa selvageria, invasão de terras alheias, começa no início da saga do lendário Abraão, que está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No capítulo 12, versículo 1, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para início de conversa, Deus algum existe, Deus algum falou com o lendário Abrão, mais tarde Abraão. E, principalmente, Deus algum mandou que Abraão saísse de sua terra e fosse se apropriar de terras que pertenciam a outros povos, matando seus moradores e ficando com seu patrimônio. Na verdade, os textos bíblicos nos mostram a maldade e a violência que reinavam naquela época, há 6.000 anos, na região da Palestina. E essa monstruosidade começa com os próprios hebreus. De acordo com os textos lendários bíblicos, foram eles os invasores de terras e não os outros povos. Os hebreus é que saíram de Ur, hoje Iraque, para invadir terras de outros povos que moravam em Canaã. Os hebreus, na lenda, é que foram os invasores. E os cristãos, nas igrejas, elogiam justamente os invasores de terras, como se fossem as vítimas. Entendeu, leitor, a loucura? Na verdade, os hebreus não invadiram. Os hebreus não invadiram, armados com espadas, as regiões de Canaã. Não foram grandes vencedores, ao contrário. Em quase toda sua história, foram dominados por grandes povos da época: egípcios, babilônios, persas, gregos, romanos, etc. Por exemplo, a cidade, entre aspas, sagrada, Jerusalém, foi invadida, saqueada e queimada diversas vezes. O RC, com razão, diz acima que a pessoa religiosa se sente incapaz de criticar aquilo que ela tem como sagrado. Eis uma verdade que não pode ser refutada. Ora, como pode ser possível um cristão elogiar as invasões lendárias bíblicas? É racional aplaudir invasores de terras bárbaros que saem de sua terra natal para roubar terras alheias? De fato, racionalidade e crença religiosa são inimigas em potencial. Mais um vídeo e muito obrigado.